Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo da série Aporte de Capital Internacional. Este é o nosso segundo vídeo de uma série de entrevistas para que todos nós possamos entender melhor todas as nuances sobre o processo de crédito no Brasil e internacional. Nesta entrevista, convidamos o nosso amigo e parceiro Rogério Tavares, da Ativo BRM1. Bem-vindo, Rogério. Obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar com vocês aqui e reforçando que realmente somos parceiros já a longa data e com grande resultado. Aliás, o nosso primeiro vídeo foi um vídeo gravado à distância, estávamos em lugares diferentes, mas mesmo assim o Rogério cobriu toda essa entrevista de maneira muito exitosa. Muito obrigado. Rogério, para começar, gostaríamos de conhecer um pouco da Ativo BRM1. Tá, a Ativo hoje é uma empresa de administradora de meios de pagamento. A gente desenvolve soluções empresariais B2B para empresas que precisam de uma consultoria na área de finanças, que melhore o seu departamento financeiro. Mas ela já está absorvida por uma holding, onde nós temos hoje várias outras soluções financeiras, que agora a gente chama de BRM1, essa holding, e essa holding vai poder atender de forma 360 todas as necessidades do cliente, seja na inteligência financeira ou também nas ferramentas operacionais. Ótimo. Só para fazer um adendo, no início da entrevista eu gostaria de deixar claro que o tema dessa entrevista é sobre Open Banking e aporte de capital internacional, mas com um foco maior na Open Banking para que todos nós, brasileiros e empresários, possamos entender esse instrumento relevante no processo brasileiro. Me fale um pouco, na verdade, até vou recorrer aqui à nossa colinha, né? O que é uma Open Banking, Rogério? Open Banking é um conceito que chegou no Brasil há pouco tempo, nasceu na Inglaterra, na Europa, e foi trazido para o Brasil, que na realidade é uma descentralização das informações bancárias de um usuário. Ou seja, você pode ter e disponibilizar o seu código bancário ou as suas características bancárias para as várias instituições que você quer estar consumindo produto ou serviços. Você não fica mais preso dentro de uma única instituição financeira. Os seus dados podem ser replicados para outras instituições, seja ela do âmbito financeiro ou de prestação de serviço de produtos financeiros. Isso é um Open Bank. Porém, hoje já o Open Bank, que está recém-regularizado pelo Banco Central, em fevereiro desse ano houve o regulatório, ele já entra meio que ultrapassado. Hoje o grande negócio, o que todo mundo está se envolvendo mais, é o conceito do Open Finance, onde o Open Finance vai fazer todo o trabalho que o Open Bank está destinado a fazer, porém ele ampliando mais a gama de produtos e serviços oferecidos ao seu usuário. Então hoje você pode ser cliente, por exemplo, de um grande banco de varejo nacional. Se você entrar lá e quiser comprar um seguro, por exemplo, você vai comprar o seguro daquele banco. Ele não vai te oferecer o seguro A, B, ou C ou D, dizendo que está mais barato. Através do Open Finance isso é possível, você ter uma conta de liquidação de pagamento e dentro dele um marketplace, onde você tem acesso pela seguradora A, B, C, D e E, e elas vendo e você podendo enxergar qual seria a melhor opção em termos de prazo, custo e que melhor lhe atende nesse sentido, através de uma aplicatividade só. Um banco de pagamento, uma conta de pagamento, tendo acesso a vários produtos e a vários prestadores de serviços. Então, hoje, se você fosse utilizar o conceito, falaríamos hoje que a BRM1 Ativa, ela é uma Open Finance ou uma Open Bank? Ou as duas? Tá, na realidade, a BRM1 ela desenvolve barramentos para aquelas instituições que querem se tornar um Open Finance. Sim. Nós fazemos todo o back-office da operação. Hoje nós temos uma empresa de software, nós fazemos todo o desenvolvimento de fintechs puras e embarcadas que queiram se transformar numa Open Finance. A diferença entre elas é que uma fintech pura é aquela empresa que nasce com a única finalidade de ser banco de pagamento. E uma fintech embarcada são empresas que já têm um job principal e em cima desse job principal faz todo sentido ela já ter um mecanismo de pagamento próprio. Então, a gente pode pegar uma grande empresa de varejo de mercado, por exemplo, que ela nasceu e vai morrer
de repente trabalhando com enxoval, não vou citar nomes aqui, mas hoje pela volumetria de negócios, de funcionários, de loja, completamente de meios de pagamento, faz todo sentido ela ter o seu próprio meio de pagamento, a sua própria oferta de produtos e serviços financeiros aos seus clientes. Por quê? Porque ela não fica amarrada na regra de negócio da instituição financeira na qual ela é cliente. Sim, ela cria seu próprio ambiente financeiro. Ela cria sua regra de negócio, porém sem sair do regulatório do Banco Central. Sim. Mas ela tira as amarras da escravidão que a instituição financeira às vezes impõe. Como, por exemplo, se você quiser uma antecipação de recebível com um custo menor, você tem que, em contrapartida, oferecer a folha de pagamento, você tem que... Sim. Enfim, as contrapartidas. Na realidade, você passa a ter autonomia de voo. Então, a gente cria, na realidade, de forma tailor-made, um barramento digital com uma conta de pagamento, com o custodiante, com todas as suas características necessárias do Banco Central, para que o White Label consiga desenvolver toda a sua parte de pagadoria e regra de negócio financeiro, sem depender de uma instituição financeira predadora. Sim. Ela começa a desenvolver o seu próprio negócio. Ótimo. Inclusive, na sua explicação agora, em relação à nossa primeira entrevista, ela consegue deixar claro o alcance, né, que tinha a Open Bank e agora a Open Finance vai, vamos dizer assim, melhorar tudo que já foi feito até aqui. É a tendência. Tanto é a tendência, desculpa interromper, mas tanto a tendência que hoje você vê bancos tradicionais se transformando em fintech. Eles estão abrindo fintechs, por quê? Porque hoje o caminho é esse. A população descobriu o caminho do banco eletrônico. E isso a pandemia forçou com que a população acelerou, que a população entendesse o que o banco hoje pode estar dentro de um celular. E isso está tendo uma aceitação muito grande. E também, continuando só na primeira pergunta, uma observação importante, nós sabemos, né, que no Brasil a gente tem mais de 40 milhões de desbancarizados. E as fintechs, né, que existem várias hoje, começaram a pegar esses clientes. E isso interessa também aos bancos tradicionais. Então, além do interesse no modus operandi, tem também um mundo de clientes que estavam fora e que agora estão dentro. Né? Perfeitamente. O banco tradicional, a instituição financeira, ela tem algumas regras que ela tem que seguir pelo Banco Central e ela não pode abrir conta, por exemplo, para quem está negativado. Sim. Já as fintechs podem fazer esse tipo de acesso. Por quê? Porque ela não oferece crédito direto. Sim. Então ele pode estar oferecendo uma conta. Isso não é só uma reeducação alimentar, uma reeducação financeira, mas também uma reeducação de hábito e costume financeiro. Sim. Ou seja, ele não precisa mais utilizar a conta do pai, da mãe, do irmão, do esposo, da marido, terceiro. Ele consegue fazer a sua própria conta, trazendo não só educação, como eu falei, mas também a dignidade, de novo, para quem estava fora do sistema financeiro. E tem desbancarizado que não é negativado, lembrando isso. Que ele não tem o hábito de trabalhar com o povo. Mas ele acaba tendo um total acesso através... Abrir uma conta corrente no banco tradicional é muito difícil. É burocrático e difícil. É burocrático e difícil as fintechs. Né, exato. Hoje você abre uma conta em 15 minutos através de um aparelho celular. Sim. Nessa mesma esteira, eu acompanhei o teu trabalho, né, da Ativo, que agora é BRM1, e eu no início não tinha uma regulação completa do Banco Central e você sempre me falava isso. Neste momento, que já estamos aí há no mínimo 8 meses de regulação, né? Começou no mês de fevereiro, de outubro, como você vê este atual momento para as Open Finance? É um momento super produtivo, super positivo, porque a aderência do público, a aderência do usuário está muito grande. Então, hoje, a pessoa, antes de abrir uma conta bancária num sistema tradicional, ele já pensa em abrir através do telefone. Por comodidade, ele não precisa ir até o local, com menos burocracia, com mais praticidade e uma linguagem tecnológica que fala a língua dele. Ele consegue entender os documentos solicitados pelos Open Finance e consegue desenvolver. E lembrando que o Open Finance oferece para ele soluções que um banco tradicional não poderia oferecer. Sim. Bom, dentro desse contexto, né, do atual momento e entendendo que vários empresários que irão assistir a nossa entrevista têm interesse ou já têm alguma coisa no sentido de uma Open Finance, quais seriam os passos para a construção de uma Open Finance, haja visto que a BRM1 faz esse serviço? Tá, nós temos hoje 2 caminhos que são tomados, são decisões que o empresário tem que decidir como ele quer se posicionar.
Nós temos as plataformas financeiras. Plataformas financeiras são white labels que utilizam um barramento como barriga de aluguel, vamos dizer assim. Sim. Com a sua logomarca, com a sua identidade visual, mas ele está atrelado ainda a um barramento que vai criar as regras de negócio, que vai criar as taxas, que vai criar todo o ecossistema financeiro. E dali ele fica só naquele mundo de pagadoria e ganhando um FII da operação. E tem os barramentos que você pode desenvolver, esse sim já com um projeto de carreira desenhado, ou seja, quando você atingir toda a volumetria necessária pelo regulatório do Banco Central, você já pode solicitar um selo de IP, que é a instituição de pagamento, tendo o seu próprio código bancário, e aí você ir crescendo dentro do sistema financeiro. Obviamente que tudo isso tem regulatório, tem regras a se cumprir, um procedimento e tal. Então, assim, um barramento hoje ele pode iniciar com um projeto de carreira, vamos dizer assim, um projeto de crescimento. E uma plataforma ela já é algo restrito, que é só para resolver aquele problema pontual regional da empresa. Então, basicamente, temos duas opções para a construção de uma Open Finance. Exatamente. Todo mundo que hoje pensa em abrir uma Open Finance, ela também pensa em quantos produtos e de uma ideia de quais tipos de produtos podem ter. Uma vez você conversando comigo, você elucidou esse tema como se fosse ali a parte de marketing da plataforma. Sim. Hoje, quantos e quais tipos de produto, um exemplo, podem ter numa Open Finance dessa? A Open Finance, a gente vai dividir isso em duas etapas. Sim. O Open Finance ele tem produtos e serviços. Serviços, TED, boleto, pagadoria, cartão, adquirência, isso são serviços de uma Open Finance, que tem todos, a Open Finance oferece todos. Sim. E nós temos produtos, aí vem o marketplace agregado dentro do seu barramento, no qual você pode oferecer produtos mais adequados ao seu usuário. Hoje nós temos no nosso marketplace mais de 2.800 produtos direcionados à utilização do usuário. Ou seja, nós temos, por exemplo, 140 financeiras parceiras do nosso barramento oferecendo crédito para os usuários da White Label. Em uma delas ele vai achar o empréstimo ideal para ele. Com 140. Exato. Hoje nós temos agregado todas as seguradoras de top do mercado. Estou falando em mais de 10 seguradoras oferecendo serviço e produto de seguro ao usuário. Nós temos um cashback, um sistema de cashback com mais de 140 mil lojas e comércios, tanto digital quanto presencial, que oferecendo dinheiro de volta a cada compra para o usuário. Nós temos ticket de desconto, nós temos indicadores de saúde, nós temos, enfim, um monte de produtos. Hoje são mais milhares de possibilidades. E toda vez que o usuário consome qualquer produto desse White Label, o dono dessa White Label é remunerado por isso, sem ter responsabilidade e corresponsabilidade de pagamento, de ser um fiador, por exemplo. Se um usuário da White Label for pegar um empréstimo na financeira A, B ou C, ele não é corresponsável pelo pagamento. O responsável único pelo pagamento é o usuário, não é o Open Finance. Isso é importante porque muitas vezes essa é uma grande diferença de ter um banco e ter uma Open Finance. Exatamente. O banco ele é responsável por tudo. Ele é responsável por tudo. Ele pode dar crédito, mas também é responsável por tudo. A Open Finance ela é como você falou, como um hub de serviço. Exatamente. Ótimo. Nessa esteira do atual momento, uma pergunta que todo mundo faz, até porque o Banco Central vem avançando, né, na legislação, eu acredito que nós estamos só no começo, né? Ele com certeza fará. Como está a legislação das Open Finance perante ao Banco Central? Qual é esse momento, como você vê isso hoje? Então, Luciano, essa pergunta é interessante. O Banco Central, ele sempre defendeu as fintechs, Open Bank e Open Finance. Eu vi isso através de dezenas de reportagens no Google, no Valor Econômico, sempre tinha publicações. Exato. O Banco Central sempre foi um aliado das fintechs. E a Febraban sempre foi o chicote que bateu na gente. Então, na realidade, a Febraban, toda vez que dificultou o trabalho das fintechs e do Open Finance, estou colocando como fintech, sim, o Banco Central, por regulatório, por legislação, equilibrou o jogo, deixando a coisa um pouco mais justa. O Banco Central sempre nos motivou e sempre trouxe essa oportunidade para as fintechs, porque no Brasil nós temos muito poucos bancos de varejo. É impossível a gente pensar que no Brasil tenha 5 grandes bancos de varejo.
que detém 85% da carteira de Exatamente. crédito. Esse é um grande problema. Então criou-se, entre aspas, um monopólio de tarifas, de taxas abusivas, e sempre se colocou que o motivo dessas grandes taxas e tarifas era o custo operacional de agências, custo operacional de folha de pagamento, estruturação e tal. E o Banco Central, vendo isso, incentivou que as fintechs viessem, porque um banco digital não tem essa tal estrutura, barateando todo o processo. Então a gente sempre teve esse apoio do Banco Central. As normativas, elas vêm acontecendo, os regulatórios eles vêm acontecendo, eles vêm se adaptando, porque é um processo novo. E ele vai, durante o prazo, com certeza, tendo algumas alterações para facilitar a vida não só das fintechs, mas do usuário. O foco do Banco Central é tirar um pouco essa carga de taxas e tarifas que o usuário final acaba pagando, para que ele possa estar desenvolvendo um acesso ao banco a todos. E também realizar uma operação que mais pessoas ingressem no sistema financeiro. Exato. Porque as tarifas são absurdas. Circulante. Tarifas são absurdas. Eu vou dar um exemplo para você. Hoje o custo de uma TED para uma instituição financeira vai sair em torno aí de 8 a 12 centavos. Ele chega a cobrar R$14 do cliente usuário final. Chega a ser uma taxa pornográfica. Não estamos falando mais de 100%, 200%. É uma taxa horrorosa. Milhares por cento. Quantos clientes fazem TED por dia? Então, quando você vem para o banco digital, essas tarifas ou caem bastante ou elas são absorvidas pelo próprio organização digital. Então, ganhando dinheiro e tendo essa remuneração e outros lados e outros produtos e serviços. Então, assim, a viabilização do banco digital, que eu coloco como fintechs, como a Open Banks e Open Finance, veio para facilitar e dar acesso aos usuários. Então o Banco Central sempre visou isso, visou que a coisa fosse mais clara, mais fácil e andasse de uma forma melhor, dando acesso à utilização bancária a todos. A entrada do Banco Central, né, cada vez mais nesse universo, pela sua visão que não só opera uma Open Finance, mas como cria Open Finance, ele melhorou, ou seja, vem melhorando? Ou vem melhorando, ela vem melhorando. Isso é uma boa informação para quem pensa em ter uma Open Finance. Não, vem melhorando, não posso reclamar, a gente não vê, a gente apanha e eles vão lá e recuperam a gente em termos de equilibrar as nossas obrigações e os nossos direitos. Então o Banco Central ele vem fazendo isso. Não vou dizer que é um mundo perfeito, sim, existe todas as suas dificuldades, por se ser uma coisa nova. Então, engraçado que o Open Finance que está acontecendo, por exemplo, na Europa, já é completamente diferente do que está acontecendo no Brasil, porque ele consegue atender um público diferenciado. Então, o Open Finance hoje no Brasil, uma fintech, ela é construída para atender um público local, enquanto na Europa é outro hábito de movimentação financeira, outro hábito de costume, de empréstimos, de aplicações e tudo mais. Você falou um dado que é muito importante. Nós conhecemos bancos, por exemplo, né, como o N26, que chegou no Brasil agora, que ele opera em dezenas de países. Sim. E as nossas fintechs ou Open Finance ainda se restringem somente ao Brasil, na sua grande maioria. Porque o público aqui é tão grande que eu acredito que eles não têm ainda essa necessidade de voo. Sim, fora. O que está acontecendo agora, que é o novo momento, está sendo dentro da nossa hold, nós temos uma DTVM, que é uma corretora de câmbio, e recentemente, a coisa de 30 dias aproximadamente, a gente já tem a liberdade de fazer contas multimoeda. Então hoje um usuário brasileiro pode ter uma conta multimoeda. Isso já está regulamentado pelo Banco Central. Agora, são todos Open Finance que tem isso? Não, porque ela precisa ter uma DTVM ali dentro do grupo oferecendo esse tipo de serviço. Ou seja, o grupo BR1000 ele se estruturou para fornecer uma solução all-in, tudo dentro dela. Tudo dentro, a gente verticalizou toda a operação. Hoje nós temos a nossa própria custódia, nós temos a própria financeira oferecendo crédito ao usuário. A DTVM também tem os fundos de investimento que fornecem empréstimos e fomento para MEI e EPP. São pequenas empresas, a gente oferece para elas. A gente não está oferecendo ainda para pessoa física, para isso tem as 140 ofertas para eles. A gente faz uma coisa mais direcionada. Então a gente verticalizou a operação. Nós temos a custódia, nós temos a conta de pagamento, nós temos
o próprio SPB, e nós temos também fomento de capital dentro de empréstimos e tudo mais. Então a gente verticalizou. Isso não quer dizer que todos os Open Finance têm essa estrutura. Tem Open Finance que tem estrutura melhor que a nossa ainda. Sim. Mas a gente hoje busca excelência prestando serviço nessa linha. Hoje nós atendemos de usuários cerca de 3.800.000 usuários correntistas dentro das IT-Labels que nós fazemos o back-office. É um número interessante, né? Se Sim. imaginarmos que existem, vamos imaginar que existem hoje 44 milhões de desbancarizados, tá bom? O último dado era 45. Você está próximo a 10% disso operando aqui dentro. Na realidade, o hábito e costume que a gente estudou, e é interessante, que às vezes o correntista de um banco tradicional, ele é fiel a uma única instituição, mesmo porque ele tem taxas e Sim. tudo mais. Exato. E o cliente do Open Finance, ele não é só cliente da BR1000, ele é cliente de outras contas digitais, porque não existem taxas, não existem mensalidades, então ele pode ampliar o seu leque de contas. Então, é uma das vantagens desse mundo Open Finance. O cliente ele poder operar com várias fintechs. E com exatamente. várias contas, sem a obrigatoriedade de taxa, manutenção, exatamente. esse tipo de coisa. Então, assim, com certeza o meu usuário, ele pode ter 2, 3 contas digitais sem problema nenhum. Quem pensa em vir ser cliente ou ter uma Open Finance independente, sempre se pergunta, até porque é importante conhecer da Constituição, Rogério, qual seria o prazo de criação de uma Open Finance, como você faz aqui, e qual o tempo de start dela, ou seja, ela está rodando a plena carga? Tá. O primeiro momento é a parte documental. Tá? É feito, se uma pessoa quer ter um Open Finance, faz sentido ter um Open Finance, começa-se com uma estruturação do memorando de entendimento, no qual a gente vai buscar todos os documentos e ver se ele é apto a ter uma instituição como essa, uma fintech. Passando por esse problema esse obstáculo do documental, uma vez aprovado, a gente inicia o processo, a parte técnica e a parte de entrega, mais ou menos em 60 dias a gente está colocando no ar para testes, não só o WebBank, também os apps, para que seja feito toda a parte de testes e homologação. Fez a homologação e em uma semana ele está no ar. Se nós fizermos uma contagem, dá o quê? 90 dias? A média é 90 dias. 90 dias. Mas úteis ou corridos? Não, corridos. Dias corridos, sim. Dias corridos. Dentro desse contexto da Open Finance, como nós também falamos para clientes que têm interesse em entrar nesse universo, apesar de no início você já ter colocado ali um pouco das diferenças básicas entre uma Open Finance e um banco tradicional, mas na sua visão, como cliente, porque você também é cliente da sua própria empresa, e como administrador, né, como presidente do Grupo BR1000, como você vê para o cliente que lhe procura a diferença básica, ou uma ou duas que você desejar citar, entre uma Open Finance e um banco tradicional? Assim, se chegasse e perguntasse para vocês, por que ter uma conta hoje numa Open Finance e não ter num banco tradicional? Qual essa diferença básica? A regra de negócio imposta para um banco tradicional, ela é diferente da regra imposta para uma conta corrente eletrônica. Para você passar no crivo de um banco tradicional, é mais burocrático do que passar de uma conta digital. Sim. E você tem alguns acessos ao banco digital, a não só produtos e serviços que você não teria no seu banco tradicional. Na realidade, é uma questão de preferência. Eu vou ser sincero e até engraçado. O meu pai é uma pessoa que não tem conta digital. Ele acredita ainda no banco tradicional só, ele é aquela pessoa que nem caixa de eletrônico usa. Ele tem que ir na boca do caixa para fazer o depósito. É um senhor que não teve o hábito de trabalhar com o digital. Mas a grande massa que está vindo aí, essa molecada que está emergente e até um público aí médio de 45 a 50 anos já está aderindo às contas digitais. A diferença vai vir pela necessidade do usuário. Como eu te diz, o meu cliente não é o usuário, o meu cliente é o dono do barramento, dono da Open Finance. Então, assim, eu mostro para ele a vantagem de ser dono de uma Open Finance. Quais são as vantagens? Agora, o usuário é peculiar. Como a gente voltou, o negativado ele não abre conta. Sim. Se você não tiver receita para provar a receita, o banco ele te trava por completo dentro de uma operação.
entendeu? Então, nós pelo Open Bank, pelo Open Finance, perdão, a gente consegue oferecer crédito para negativado. Sim. Coisa que um banco tradicional jamais faria, sequer abriria uma conta. Foi bom você falar crédito para negativado, porque a próxima pergunta, apesar de você já ter comentado que o grupo BRM1 vai ter a sua própria financeira, mas... Já tem, desculpa. De uma forma geral, as outras fintechs, no totalidade, imaginar que existam 1000, um exemplo, elas, em sua grande maioria, têm linha de crédito própria ou não? Elas podem oferecer linha de crédito, mas você não tem, mas só através daquele esquema de ter aquele marketplace, né, que oferece através. Tá. Todas as parceiros que nós temos, eles estão no mercado, eles estão oferecendo. Sim. O que nós temos pela volumetria, uma condição especial em termos de taxas e juros para aqueles que são tomadores de dinheiro através da plataforma Open Finance da BRM1. Então, se você tem uma financeira A e for buscar um empréstimo direto com eles, a taxa de juros, com certeza não vai ser a mesma que ele consegue através da Open Finance da BRM1, devido à volumetria. Sim. Então você consegue ter uma condição melhor para o cliente, ou seja, elas possuem crédito ou direto ou através dessa parceria, né, com os bancos, mas através da Open Finance consegue ter uma condição melhor. Para você ter uma ideia, no mês de setembro a gente, entre todos os usuários, contabilizou quase 8.000 contratos de financiamentos. Então, você imagina, 8.000 contratos de financiamentos, eu tenho um poder maior de barganha com a financeira para a gente conseguir fechar o negócio. Melhorar a taxa. Exato. Nós tivemos, eu vou falar arredondado, mas cerca de 140.000 apólices de seguros convertidas no mês de setembro, em várias seguradoras. Então, essa volumetria nos propicia sentar na mesa da seguradora, da financeira e negociar taxas e preços então pelo volume. Um bom negócio hoje quem procura crédito, né, buscar as Open Finance, porque elas estão bem preparadas para oferecer Estão bem preparadas. Então, e com taxas menores. Não era uma realidade há meses atrás, né? Não era. Na realidade, assim, meses atrás, tudo está se transformando, sabe, Luciano? É uma coisa que, assim, a gente não teve um mês igual ao outro, de lá para cá. Todo mês a gente vem se surpreendendo com a adesão e a criação. Hoje a gente tem uma média aqui aproximadamente de 1.300 a 2.000 contas por dia de novos clientes abrindo contas em todas as white labels que a gente atende e faz o back office. Então, assim, a adesão é muito grande, as pessoas entenderam e às vezes ele abre uma conta só para buscar um financiamento, só para buscar um seguro mais barato e ele acaba vendo que ele tem outras opções também que o propicia. Explorando todas as possibilidades, né? Exatamente. Nós comentamos no início sobre os que você até comentou que os grandes bancos também estão, né, todos eles criando suas fintechs e suas Open Finance. A entrada dos grandes bancos no mercado que você hoje atua de maneira contínua, como você vê isso? Você vê isso com bons olhos, que pode melhorar? Ou como você vê a entrada deles através das próprias Open Finance deles? Eu vejo a entrada dos grandes bancos no mercado digital com bons olhos. Isso fortalece o nosso caminho, mostra que a gente está no caminho certo. Eu nunca vou ter medo de concorrência, porque no Brasil é um país continental onde tem espaço para todo mundo. E como eu falei anteriormente, o usuário digital ele não é só de uma plataforma, ele pode ser usuário de várias plataformas, porque cada uma oferece um benefício diferente. Um benefício, por exemplo, que nós oferecemos por exemplo, um subsídio de R$100 por mês para compra de remédios genéricos. Então, qual banco oferece isso? Qual banco oferece outras vantagens só para você ser correntista? Então, assim, na realidade, quando vem o grande para o nosso negócio, isso não me amedronta, me encoraja. Porque se eles estão vindo, é porque realmente a coisa é próspera, está dando certo e a gente está no caminho certo. Ótimo. Eu queria te fazer aí a última pergunta da nossa série da entrevista. Até por causa do trabalho que eu desenvolvo, foi o que nos tornou parceiro, eu sempre olho o Brasil 5 ou 10 anos na frente. Mas como você comentou, a mudança no setor de Open Finance, ela é muito expressiva de um dia para o outro, de uma semana para o outro ou de um mês para o outro. Mas na tua visão, já que a BRM1 hoje é um grupo com
com várias partes do processo, né, verticalizado, e você investiu nisso. Como você vê o mercado das Open Finance nos próximos 5 anos? O que você acredita que isso irá se transformar hoje sabemos, de um oligopólio de 5 bancos, né? E agora esses milhares de Open Finance que vêm sendo criados? Exato. É uma pergunta perigosa de responder. Porque assim, há 3 anos atrás, se eu me perguntasse, eu jamais falaria que a gente estaria onde a gente está. Obviamente, a pandemia fez com que o meio de pagamento digital se propagasse de uma forma bem mais acelerada. Mas eu vejo daqui 5 anos um sistema financeiro um pouco mais estável do que está agora, com regras mais definidas. E o que eu vejo, a gente prospecta lá na frente, é uma diminuição brusca de agências de bancos tradicionais. A gente mesmo já está num projeto e está desenvolvendo um projeto de agência multibancária. Então, hoje nós estamos desenvolvendo agências correspondentes bancários que vão atender todas as contas. Como uma caixa ATM, exato, com atendimento presencial. Seria o ideal, porque uma estrutura física, ela realmente deveria exato. atender. Então, eu acho que assim, vem a simplificar. Daqui 5 anos, eu acho que toda essa mudança, esse momento de turbulência financeira, que às vezes nem o usuário entende o que está acontecendo, tantas ofertas e produtos, ele daqui 5 anos já vai ter entendido o que o mercado oferece para ele. E aí é só uma linha de crescimento para que as coisas aconteçam da melhor forma possível. Eu vejo com bons olhos, eu acredito no país, eu acredito no brasileiro, eu acho que a gente enverga, mas não quebra. É aquela velha expressão, Mas eu acho que daqui 5 anos o sistema financeiro ele vai estar, inclusive esse hábito e costume mais definido, ele vai trazer um pouco mais de tranquilidade no mercado financeiro, um pouco mais de leveza para que você possa consumir os seus produtos e ter a sua gestão financeira dentro de um sistema operacional confiável. E podemos até dizer, Rogério, que até a informalidade irá reduzir. Sem dúvida. Porque as fintechs, eu acredito, e você pode confirmar, ela vem pegando muito dinheiro que antes ficava solto no mercado em espécie, né? Que não tinham conta, então tinha que fazer tudo em dinheiro, ambulantes, tudo isso, e ela criou conta para tudo isso. Exato. Então até essa informalidade ela vai... Um detalhe legal assim, a fintech ela não tem tesouraria. Sim. Ela não tem um lugar onde você pode fazer depósito. Sim. Mas ela gera boleto para você e pagar e digitalizar o dinheiro. Tá chegando um certo ponto que nem ladrão quer mais dinheiro, ele quer Pix. Hoje o ladrão não quer dinheiro, ele quer Pix, que é um problema da tecnologia também. Que eu acho que com inteligência administrativa do Banco Central, eu acredito que vai solucionar esse problema. Horários de pico, liberação de limites e tudo mais. Exato, alguma coisa assim. Mas você vê, ao ponto do ladrão não querer mais te roubar dinheiro, ele quer o Pix. Para nós, quanto menos dinheiro circular em espécie, é melhor. Né? Já tem países na Europa que já estão fazendo um teste desse que não aceitam mais dinheiro. A moeda corrente já se extinguiu. Hoje é tudo eletrônico. Não só pelo cartão, que também está se tornando obsoleto, mas é QR Code, aproximação, é tudo pelo celular. A ideia celular, relógio, vai ser a tecnologia de pagamento, vai ser por aí. E eu acredito que chegue a biometria. Sistema de pagamento por biometria e tudo mais, é o que deve acontecer. Nessa evolução não temos dúvida de que isso irá acontecer. E rápido. rápido. Muito obrigado. Eu queria aproveitar essa oportunidade e até para informar os meus clientes também, já que está provendo, eu queria saber como é que está o momento do aporte de capital estrangeiro no Brasil. Que você me situar, porque assim, isso pode ser um grande produto a ser servido para empresários que são correntistas, porque a gente tem correntista tanto pessoa física ou jurídica, e a gente entender um pouco mais qual o mercado também o momento do seu mercado. Sim. Aproveitando nossa entrevista e comentando sobre essa sua pergunta, o aporte de capital internacional, eu sempre costumo falar, e você sabe disso, que nós estamos já há bastante tempo nesse trabalho, ele não é novo no Brasil, ele já existe há muito tempo, né? Praticamente ele começou a existir com a criação da Lei 4131 pelo Banco Central, que permitiu o ingresso de capital estrangeiro no Brasil, porque para você poder realizar um aporte, você tem que ter legitimidade de trazer esse recurso ao Brasil. Isso existe há mais de 40 anos e o nosso trabalho, que tem uma similaridade com as Open Finance, né?
ainda é um mundo pouco conhecido pelo usuário e que cada dia vem conhecendo mais e ingressando. Eu comparo que é a mesma coisa, né? Nós investimos muito em formação, muito em vídeos, muito em lives, e agora, como retomaremos a parte de workshops em estados brasileiros, serão mais de 20 workshops que serão realizados para informar o empresário do crédito internacional. Então, sabemos que o ano que vem temos eleições pela frente, né? Temos a taxa Selic em perspectiva de subida, a inflação também, e eu não vejo um momento melhor para todos os empresários middle, né, do país, para que eles possam entender o aporte de capital e usar isso a nosso favor. Nosso país ele tem um sistema financeiro bom, mas não é o suficiente para todos nós, até para a quantidade de crédito que cada um de nós precisa, principalmente as empresas médias. E o aporte de capital internacional ele vem para suprir isso. Então o momento é de um reponto, né? Então você vai numa direção e agora o processo de internacionalização para fins de crédito ele começa a ganhar força de maneira a termos empresários internacionalizados e conseguir trazer esse dinheiro para o Brasil. Tá. O americano e o europeu, de uma maneira geral, ele tem interesse em emprestar ao empresário brasileiro, desde que o empresário brasileiro se internacionalize. Então, nesse sentido, eu vejo que vai acelerar muito o nosso trabalho. Perfeito. E eu sou testemunha viva de que realmente funciona, porque as operações que fazem pela BRM1 e pela Ativo que você fazia, todas se concretizaram com 100% de êxito. Isso é bacana. E você já está falando sobre isso na internet, né? Sim, sim. Como é que está a repercussão disso no YouTube? Você tem tido retorno? Sim, sim. Hoje, eu até numa reunião que eu estava com um empresário que veio da Bahia, eu comentei que nós, em fevereiro de 2020, nós tínhamos um projeto de realizar os workshops. Aí veio a pandemia. Então nós antecipamos o projeto de um canal no YouTube. Eu nunca imaginei que teria um canal no YouTube. Mas ao criar o canal da inteligência comercial no YouTube, e você agora, né, será o segundo vídeo com você no canal, foi muito bom, porque como alcançar, né, Rogério, aquele empresário que está em Roraima, que está no Acre, que está numa cidade pequena no interior de São Paulo. Então, o canal do YouTube ele proporcionou isso. Então, ali eu não digo que nós vendemos, nós informamos para poder vender. Então, para nós foi uma grata surpresa a procura, né? A procura nos vídeos, as visualizações e, mais importante, os contatos, porque sempre nós recebemos feedbacks de ou parceiros, ou clientes, ou consultores que buscam solução e ao chegar ao canal da inteligência comercial, eles conseguem me acessar e tirar todas as dúvidas. Então, o brasileiro precisa mais do que nunca de informação. E eu acredito que o canal, principalmente com entrevistas como essa que nós acabamos de realizar com você, ele está cumprindo sua tarefa. E esse negócio de workshop que você está fazendo aqui, me fala mais sobre isso aqui que você está inventando agora. Então, a realização de workshops, que inclusive você é nosso convidado para participar, é justamente levar o conhecimento a grupos de empresários. Então, o primeiro workshop será realizado em Porto Alegre, né? Estamos preparando tudo, será agora em outubro, no dia 28. Né? Então, esse workshop é para que todo esse conhecimento que nós temos vá até o empresário no seu estado, né? Na sua cidade. A princípio, esses 20 workshops que serão até o fim do ano de 2022, começando agora em 2021, agora nesse mês, eles irão rodar as capitais. Então, as capitais brasileiras que serão definidas a partir da primeira, que é Porto Alegre, receberão esse workshop para grupos de empresário escutar diretamente, tirar suas dúvidas e interagir até com outros serviços, como por exemplo o Open Finance, que estará conosco, não digo em todos, né, que eu sei que às vezes não é possível, mas em alguns participarão e levarão essa informação, não só de como buscar o crédito, né, como também do aperfeiçoamento do nosso sistema financeiro, no seu caso, através do Open Finance. Então, é aquilo, já que a pandemia, graças a Deus, está se afastando de nós, né? Passamos de 100 milhões de vacinados no Brasil, é hora de arregaçar as mangas e ir para o front. Né? Exatamente. Esse é o nosso trabalho. Eu quero agradecer o prestígio que você sempre teve com a gente.
Fico à disposição no que você precisar e é muito bom viajar, fazer esse workshop, já me interessei, os dias de folga é bacana e fico à sua disposição, Luciano, porque você precisar, você conte com o grupo da BRM1, porque a gente acredita muito não só na pessoa Luciano, mas também a gente acredita muito na sua ideia e a gente é testemunho de que funciona. Então nós somos parceiros até o último grau, conte com a gente sempre. Eu que agradeço, Rogério. Estamos hoje na sede da BRM1, onde foi gravada essa entrevista, na gentileza e cordialidade do Rogério. Esse trabalho do Aporte Capital, ele encontrou uma guarida muito interessante, né, na BRM1, e foi aí que nós viemos desenvolvendo e com operações de sucesso. Eu penso que nós, empresários brasileiros, somos muito criativos. Não somos melhor nem pior do que ninguém, mas somos muito criativos e é essa virtude que tanto você, no seu mundo, né, de Open Finance, como no mundo que eu trabalho, que é do Aporte Capital Internacional, temos que favorecer. Empresários que pensam em viver fora da caixa, né? Nós estamos diante de inovações fantásticas, falam muito em Uber, na Tesla, em várias grandes empresas, mas o que eu admiro mesmo, Rogério, são histórias como a sua, né, que começou lá atrás no sistema de banco tradicional, porque você vem dessa origem, porque não existia Open Finance. Não existe, eu estou no ar desde 94. E hoje você faz parte de um futuro que pessoas muito mais jovens do que nós começam a descobrir, começam a utilizar, e nós conseguimos ver tanto o momento passado como o presente e estar lá no futuro. Então, eu que te agradeço por toda essa atenção, companheirismo e parceria. Obrigado, Luciano. Obrigado. Grande abraço. Um abraço.